Se você tivesse economizado todo o dinheiro que ganhou na vida, você estaria rico hoje? A maioria das pessoas não está. E não é porque ganha pouco, é porque nunca soube onde colocar o dinheiro. Quando comecei a estudar investimentos, achava que precisava escolher um lado, ou renda fixa ou renda variável. Parecia que se eu escolhesse um lado errado, ia perder anos de vida financeira. Eu via pessoas dizendo que renda fixa era perda de tempo, e outras tinham medo absoluto de renda variável. E foi aí que eu percebi que o problema não era o tipo de investimento, era a falta de entendimento do momento certo. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Torres, empresário e investidor. Estudo investimentos, economia e negócios. Aqui no meu canal eu ajudo você a tomar decisões financeiras melhores, mesmo começando do zero. A primeira regra é: toda decisão financeira tem um contexto. Imagina duas pessoas. A primeira começou a trabalhar e quer começar a investir do zero. A segunda já tem uma reserva, é estável e experiente. As duas não deveriam fazer a mesma escolha. Por isso, meus amigos, você tem que entender o momento atual que você está. Não é porque outras pessoas tomam decisões baseadas na vida delas, no que elas conhecem e no que elas foram expostas, que você tem que tomar as mesmas decisões. Cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem um histórico de vida, cada pessoa tem momentos diferentes na vida. Por isso a importância de você saber qual é o seu caso. Não é só querer. E quando você quer achar que você pode copiar os outros, você tem que entender um pouco sobre você, entender um pouco sobre a realidade financeira que você está, o local onde você está. Isso tudo levado em conta para poder tomar decisões que vão trazer os melhores resultados na situação que você está. Você pode ver que outras pessoas têm resultados melhores, mas elas não estão no mesmo patamar que você, no mesmo momento que você. Por isso a importância de você saber identificar isto, não só olhar para os números, olhar o que a pessoa está fazendo. Tem que entender se aquela situação, aquelas escolhas que elas fizeram se adaptam a você, se adequam ao modelo de vida que você está. Como as coisas acontecem é como o preço de alguns produtos, cobrança de alguns serviços. Você tem que adequar o preço à realidade que você vive, à cidade que você vive, ao poder aquisitivo das pessoas que moram nessa cidade, aos seus gastos. Tudo isso tem que ser levado em conta. Não é porque alguém investiu 10 mil que você é obrigado a começar a investir só com 10 mil, a partir de 10 mil. Não, você pode começar com 100. Se no mês a única coisa que sobra para você é 100 reais, você precisa começar com 100 reais. Porque, como eu falei nos vídeos anteriores, falar nisso, dá uma olhada nos vídeos do canal para que você possa entender todo o contexto, como eu falei, do que eu quero passar para você. Você tem que começar com os 100 reais porque isso vai te dar a experiência, vai te dar saber como funcionam os investimentos. É um aprendizado que você tem. E nada melhor do que começar com pouco, porque aí o risco de você perder também é pouco. Se você colocar muito e não for uma pessoa experiente que está fazendo tudo sozinho, você vai correr o risco de perder muito. E eu acredito que não é isso que vocês querem. Renda fixa e renda variável não são boas ou ruins por si só. Elas fazem sentido dependendo do momento da sua vida financeira. E agora eu vou te mostrar um erro que faz muita gente desistir
antes mesmo de ter resultado. A segunda regra é o erro que todo iniciante comete. O erro mais comum é começar em um investimento que não é adequado a seu nível emocional. Quando alguém começa na renda variável sem preparo, qualquer oscilação vira desespero. A pessoa vende, sai no prejuízo e conclui que investimentos não funcionam. Aí é o grande erro de muita gente. Acha que pode fazer tudo, que sabe de tudo, que acha que por tá com muito dinheiro, só por esse fato ela sabe escolher as melhores opções, quando não é assim. A gente sabe muito bem que isso não acontece. Você se expõe, ela toma a decisão sozinha de se expor a um mercado de alta volatilidade, de imprevistos, as coisas não saem do jeito que ela espera e ela coloca a culpa no mercado. Quando o mercado não tem nada a ver com isso, não está se importando se ela vai gostar ou não, se ela colocou muito dinheiro ou não. O mercado só faz o que vem fazendo há mais de 200 anos, o mercado de ações especificamente. Então, ela acha que o erro não está nela, está no exterior. E a gente sabe muito bem que quando a gente começa a pensar assim, sem identificar os erros que cometeu para poder melhorar, a gente nunca vai crescer, nunca vai conhecer o outro lado da vida, que é o lado de crescimento, de abundância. Por isso a importância de você saber investimentos com as pessoas certas, saber quem está tendo resultados, quem está sendo honesto, tendo os resultados que você quer. E a importância de você seguir pessoas de confiança. Não adianta você, como eu falei, só querer ter o dinheiro e achar que por ter muito dinheiro vai colocar e magicamente as coisas vão acontecer. Não é assim. E também não é no curto prazo. Se você quer ganhar grandes quantidades de dinheiro, você tem que saber que vai ter que trabalhar no longo prazo. Isso é de fundamental importância para que você entenda os investimentos. Você pode ganhar uma certa quantidade de dinheiro no curto prazo, mas talvez essa filosofia, essa estratégia não dure por muito tempo. E o que a gente quer é passar muitos e muitos anos ganhando dinheiro, evoluindo e crescendo. Assim, eu penso que todos pensam assim, todos querem isso para as suas vidas. A renda fixa entra justamente para corrigir isso. Ela cria estabilidade, confiança e disciplina. Ela não serve só para ganhar dinheiro, ela serve para fazer você continuar investindo. A terceira regra é como investidores experientes fazem essa escolha. Investidores experientes não ficam discutindo renda fixa contra renda variável. A renda fixa protege e organiza. A renda variável cresce com o tempo. No começo, a renda fixa começa a ser maior. Conforme você aprende, entende o risco e ganha segurança. A renda variável começa a ocupar mais espaço. Isso é montar uma carteira de investimentos inteligente. Então, vejam só, meus amigos, como é importante você começar por aquilo que te dá segurança, te dá uma proteção para poder se expor no mercado de renda variável. Mas, como eu falei no começo, vai depender da sua situação. Às vezes tem gente me ouvindo que tem um patrimônio maior, uma vida maior, uma vida melhor, com mais chance de ter dinheiro, altas quantidades de dinheiro para investir. E se você está nessa posição, você pode fazer escolhas diferentes, se expor um pouco mais para poder ter resultados melhores. E quem não está nessa posição precisa se organizar, saber que precisa se proteger, ter a garantia de que não vai perder dinheiro para poder começar a se expor. Quando você tem essa garantia que não vai perder o seu dinheiro, que não vai sumir dos investimentos, desistir nesse momento, você fica mais confortável a se expor, a ir para a guerra, a conseguir fazer coisas diferentes para poder ter resultados diferentes e maiores lucros. Essa é a importância de você saber o momento da sua vida, qual momento é que você se encontra. Você precisa entender isso. Como eu disse,
Cada pessoa tem um momento, cada pessoa é uma pessoa, pessoa tem um momento de vida diferente. Coisas acontecem diferente em cada pessoa. E como eu falei, em momentos diferentes, às vezes tem pessoas que estão numa fase da vida melhores, ganhando muito dinheiro, enquanto outros não estão. E isso, tudo bem. Cada momento desse da vida terá aprendizados diferentes na vida. Por isso a importância da gente saber aproveitar o momento que está passando, tirar proveito disso, as melhores coisas, para poder usar em outros momentos e tomar decisões melhores. E o principal que eu acho é se manter investindo, se manter na luta, se manter crescendo. Como eu já falei diversas vezes aqui, não adianta você ter muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, sendo que você tem o mesmo risco de perder muito dinheiro. Você vai acabar sumindo do jogo. E não é isso que a gente quer. A gente quer crescer, evoluir e viver uma boa vida, né? Cada vez mais com lucro, estabilidade e riqueza. Investir não é sobre ganhar dinheiro rápido. É conseguir continuar investindo por muitos anos sem desistir. Quem respeita o próprio momento constrói patrimônio. Quem copia estratégias avançadas demais geralmente desiste. Quem copia estratégias avançadas cedo demais acaba abandonando o jogo. Como eu disse aqui diversas vezes, não adianta você ter um superpoder se você não sabe usar. Não adianta você ter um armamento que você não sabe usar. Você vai acabar fazendo coisas erradas, se decepcionando e parando de investir, parando de fazer aquilo que poderia mudar a sua vida e a vida da sua família. Por isso você tem que estudar o seu momento, aprender o seu momento, entender que você só pode fazer tal coisa quando você crescer, que se evoluir, que se manter nesse nível e saber que não vai mais cair, você pode passar para o próximo nível. Enquanto não, você tem que respeitar o seu momento. Não adianta você querer copiar outras pessoas que estão numa fase melhor, que estão fazendo coisa melhor. Muitas vezes tem pessoas que estão viajando, que estão mudando de vida, que estão na praia, que estão gastando roupas lindas e belas, que estão gastando com carros, viagens, como eu já falei, sendo que você não está nesse momento. Você precisa ter o controle disto, porque se você não tiver, você vai sempre ser moldado por essas coisas que acontecem no mundo. Você tem que bater o martelo e dizer: não, eu quero controlar a minha vida, então eu vou respeitar o meu momento para que lá na frente eu possa estar em um momento melhor. E quando você respeita esse momento, que você começa a crescer, que você começa a construir patrimônio, você se torna uma pessoa muito mais respeitável e sólida. E geralmente essas pessoas que no momento que você estava em baixa, estavam se divertindo, curtindo a vida, viajando, comprando coisas das quais você não podia naquele momento, futuramente elas não estarão mais ali para ver o seu sucesso, o seu patrimônio, porque elas estavam negando a própria vida, a própria realidade, para poder satisfazer as suas vontades num curto período. Às vezes ela está com problemas emocionais, problemas de alguma coisa que ela não gosta e usa essas viagens, carros, roupas e outros acessórios para poder, satisfazer aquilo naquele momento, e acaba pagando um preço muito alto. E outras pessoas não, realmente tem outras pessoas que têm um padrão de vida melhor, tiveram oportunidades melhores do que você, estão tranquilas na vida. Mas como eu falei, são pessoas específicas, são exceções que você não deve ter como base. Você deve ver elas, ver que também tem esse caminho, mas enquanto você não chegou nesse caminho, você vai seguir o seu que está sendo construído, sólido, bem feito e que você está no controle da sua vida. Então, entendido isso, a gente tem que começar a trabalhar hoje para que amanhã a gente possa colher os frutos desse caminho, dessa jornada. Então, guarda isso. Renda fixa não é atraso, é base. Renda variável não é vilã, é crescimento. No começo,
A melhor escolha não é uma ou outra, é entender qual faz mais sentido para você agora. Se você está começando a investir agora, presta atenção. Escolher entre renda fixa e renda variável é importante, mas evitar os erros certos é ainda mais. No próximo vídeo eu vou te mostrar os erros que todo iniciante comete ao investir. Erros simples, comuns, que faz muita gente desistir antes mesmo de ter resultados. Então já se inscreve no canal, curta este vídeo, ativa o sininho, porque este próximo vídeo pode te economizar anos de tempo e muito dinheiro. Valeu pessoal, até a próxima!